Boa noite, Raquel. Boa noite, vice-governadora. A gente tem visto o André Fernandes mobilizar não só o eleitorado, mas também torcedores de clubes de futebol. Acho que o futebol entrou de vez na campanha. O Fortaleza, por exemplo, publicou uma nota no último fim de semana e causou uma controvérsia muito grande dentro e fora do clube. Eu queria saber o que a senhora acha, por exemplo, do uso de símbolos de clubes de futebol, não só do Fortaleza, do Ceará também, e qual a sua avaliação especificamente sobre esse tipo de atitude e sobre esse episódio em si, não é? Lembrando que o André Fernandes criou também aqueles slogans que viraram um jingle de campanha, não é? Quem é leão não vota no leitão, quem é vozão não vota no leitão. Isso também tem alimentado muita controvérsia no mundo do futebol e da política, né? Primeiro eu quero dizer, Henrique, que quem torce Fortaleza, vota em quem quiser, quem torce Ceará, vota em quem quiser, quem torce Ferroviário, a mesma coisa e assim por diante. A gente não está falando de futebol, a gente está falando de política, de eleição, do futuro da nossa cidade nos próximos 4 anos. E esse posicionamento foi do Conselho Deliberativo do Fortaleza, que é eleito, é autônomo, como é não só no Fortaleza, mas em outros clubes, né? E dizer que a gente tem que se atentar, porque, ao meu ver, essa questão da polarização dentro do futebol, que o André levantou, inclusive desrespeitando as cores dos clubes, porque o futebol, ele é paixão, ele é emoção, ele é entretenimento, ele é alegria de muitas pessoas. E a gente não pode utilizar os símbolos, as marcas, para criar ódio, para dividir as pessoas, né? A gente está falando de algo aqui, eu acredito que o André utilizou como estratégia, porque tem muito pouco a apresentar, como tem mostrado, de projeto para a nossa cidade, né? É uma pessoa que demonstra total incapacidade de discutir, de conhecer essa cidade, de discutir os projetos. Portanto, o futebol foi utilizado como cortina de fumaça para se falar de algo que não pertence ao mundo da política, né? O futebol é a alegria do nosso povo. O futebol não pode ser utilizado como massa, né, para manobrar o voto das pessoas. As pessoas são livres e as pessoas amam os seus clubes, e eu acredito que os candidatos devem respeitar a preferência clubística, que não se mistura com a questão política. E eu disse recentemente, e repito aqui para vocês, todo mundo que torce Fortaleza ama alguém que torce Ceará. E todo mundo que torce Ceará ama alguém que torce Fortaleza. Portanto, o futebol é essa paixão, é o amor, e a gente não deve misturar as coisas. Ao contrário, a gente deve separar para poder enxergar aquilo que é importante. Qual é o projeto que é mais capacitado, que tem apresentado ideias também para os torcedores. A gente sabe que tem questões ainda que precisam ser resolvidas pela Prefeitura de Fortaleza em relação à mobilidade dos torcedores. Eu vou quase a todos os jogos do Fortaleza, né? Torço Fortaleza, como todo mundo sabe, com muito orgulho, né? Respeito à torcida do Ceará, e a gente sabe que em ambos os jogos há ainda um problema no término do jogo, principalmente aqueles jogos que são mais tardes, que precisam ali de uma resolução em relação à mobilidade. Então, esses são projetos importantes, sim, para os torcedores, mas não essa divisão de alimentar o ódio e segmentar por meio do futebol. Eu acho que esse é o grande recado, é de respeitar a preferência do clube e do coração de cada um. Repito, a gente não está falando, não estamos numa partida de futebol, não estamos falando de jogo. A gente está falando dos 4 anos da nossa cidade, e o nosso voto é que vai definir qual o projeto que a gente quer.